meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de Química para o 9º ano. Na aula anterior, nós concluímos o livro 2. Antes de iniciarmos o livro 3, é importante que a gente dê uma passeada pela atomística. E vamos começar essa história hoje. A atomística é a parte da química responsável pelo estudo e conhecimento dos átomos. Sabe o que são os átomos? Então vamos começar devagar. Por acaso você consegue listar 120 objetos, animais, plantas, coisas palpáveis que você conheça? 120 só. Caderno, lápis, borracha, apontador, régua, compasso, bolsa, estojo, uniforme. Acho que a gente consegue, né? Então, imagina que na natureza não existem sequer 120 elementos químicos conhecidos. São menos, tá? São 118, mas não são 120. E com esses 118 elementos químicos, a gente consegue fazer isso tudo. Como? Agrupando. Cada forma, cada jeito, cada estrutura é agrupada de um jeito diferente. E cada agrupamento diferente vai me trazer uma substância diferente. Uma mudancinha mínima pode trazer uma substância completamente diferente. A partir do estudo das moléculas, nós podemos ver essas diferenças. O que são as moléculas? Vocês se lembram, por acaso, que a gente já estudou sobre as substâncias simples, as compostas e as moléculas? Pois é. Cada molécula é uma organização de 2 ou mais elementos químicos em um arranjo espacial específico. Por quê? Os átomos eles têm um comportamento padrão que nos permite identificar como esse arranjo espacial vai acontecer. Vai depender de com quem ele liga, com quantos ele liga, para a gente ver como é que vai acontecer essa ligação e essa organização espacial. O número de elementos químicos, que pode ser do mesmo elemento químico e pode ser de elementos químicos diferentes, é que vai interferir nessa molécula, como ela é, o tamanho dela, a força de atração e união entre cada um desses átomos, tá? Aqui nós temos 9 exemplos de moléculas diferentes. São elementos diferentes. Aqui nós temos 3 tipos de elementos químicos, tá? O oxigênio, representado por um círculo azul, o hidrogênio, representado pelo círculo preto, e o carbono, representado pelo círculo vermelho. A forma como eles se unem, a quantidade de uniões que eles fazem entre si ou com outros elementos químicos, isso a gente vai aprender aos poucos. O importante nesse momento é você conseguir identificar onde é oxigênio, onde é hidrogênio e onde é carbono. Neste exemplo, oxigênio, bolinha azul, hidrogênio, bolinha preta e carbono, bolinha vermelha. Neste exemplo aqui, onde eu trago a fórmula molecular do gás oxigênio e do gás ozônio, você vê que eu tenho o mesmo elemento químico com um número diferente. Eu tenho 2 átomos de oxigênio e nesta fórmula 3 átomos de oxigênio. O mesmo elemento químico, oxigênio. E qual é a diferença entre eles? 2, 3. Sabe qual é o resultado final? Uma diferença de substância
impressionante. Porque o gás oxigênio é o que a gente usa na respiração. E você com certeza já ouviu falar do gás ozônio, que está numa camada específica da nossa atmosfera, que é a camada de ozônio, responsável por proteger o nosso planeta dos efeitos dos raios solares. Ele filtra só 98% dos raios solares que vem para o nosso planeta. Só 98%. Então imagine que dentro dos efeitos estufas, do aumento do efeito estufa, da liberação dos gases, da destruição da camada de ozônio, sabe o que acontece? Vai um gás lá na camada de ozônio, toca na molécula de ozônio e sequestra um oxigênio. Ele deixa de ser ozônio, passa a ser gás oxigênio. E o outro oxigênio é ligado a esse outro gás. Aí você fala, libera gás oxigênio. Que bom, porque tá em falta, né? Pois é. O problema é que eu libero gás oxigênio, mas eu faço um buraco. E aí a nossa proteção de 98% dos raios solares fica com defeito. E se entra raio solar demais, o nosso planeta esquenta demais e isso tem vários efeitos colaterais ruins. Tá vendo? Um átomo, oxigênio. 2 átomos de oxigênio para formar o gás oxigênio. 3 átomos de oxigênio para formar o gás ozônio. Aqui eu tenho a representação do gás hidrogênio, formado por 2 átomos de hidrogênio, bolinhas pretas. Nesta forma, nós temos a fórmula química da água. 1 átomo de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Olha que interessante. Nessa molécula eu posso ver com mais facilidade o quanto o arranjo espacial é específico nas moléculas. Por quê? Eu tenho 3 átomos totais, certo? 2 de hidrogênio, 1 de oxigênio. E aqui eu tenho o gás ozônio, que também tem 3 átomos. Só que a organização espacial é diferente. E o que faz com que essa organização seja diferente são os átomos envolvidos e os tipos de ligação que ele faz. Tá vendo algum outro lugar em que eu tenho uma ligação química com 3 átomos totais? Aqui, que é o gás carbônico. O gás carbônico tem a mesma estrutura espacial que o gás ozônio. Olha que interessante. E a estrutura espacial deles são diferentes da água. Apesar dos 3 apresentarem 3 átomos totais, ok? Porque podia passar na sua cabeça que o ozônio é retinho porque é o mesmo átomo. Só que o gás carbônico também tem átomos diferentes, igual a água, ó. Mas o arranjo espacial dele é diferente, porque eu tenho elementos químicos diferentes. Professora, e eu já preciso saber como que acontecem esses arranjos espaciais tão diferentes? Não. Agora não. Isso é assunto lá para o ensino médio. Só que eu preciso que você tenha em mente que quando eu faço uma fórmula química e eu abro essa fórmula química mostrando como os átomos estão, eu vou ter arranjos diferentes. E isso vai depender de quem se liga com quem.
Outro dado interessante que mostra as diferenças entre uma substância e a outra, com a ausência de pelo menos um átomozinho diferente, é o monóxido de carbono com o dióxido de carbono. Gente, CO2 é super conhecido. É o gás que a gente elimina na respiração. Também é o gás que as plantas utilizam na fotossíntese, naquela velha troca. A gente pega o gás oxigênio, devolve para o meio ambiente o gás carbônico. A planta pega o gás carbônico, faz a fotossíntese e devolve para a gente o gás oxigênio. E olha, dá um equilíbrio aí. E aí, do nada, a gente criou, através dos processos de combustão, ou seja, de queima, o monóxido de carbono. Ele é tipo invenção nossa. Na verdade, não é porque a gente inventou ele, é porque a gente inventou as reações químicas que vão dar origem ao monóxido de carbono nessa quantidade que nós temos hoje. Sabe qual é o problema dele para nossa respiração? É que a gente consegue respirar ele e ele se gruda na nossa hemácia e a hemácia fica dando voltinhas porque acha ele legal. E em vez de estar transportando o gás oxigênio, tá lá com monóxido de carbono, atrapalhando o nosso processo respiratório. E esse é só um dos exemplos, tá? Qual a diferença entre o CO e o CO2? A presença de um átomo de oxigênio. E ele vai gerar uma mudança enorme na nossa natureza. Aqui embaixo eu tenho 3 fórmulas de hidrocarbonetos, que são substâncias químicas que trazem basicamente carbono e hidrogênio. Este daqui é o metano, é o mais simples. Ele tem um átomo de carbono e ligado a esse átomo de carbono, nós temos 4 átomos de hidrogênio. Deste ponto em diante, nestas 2 fórmulas, nós já temos 2 compostos diferentes, tá? Eu tenho o etano, porque ele tem 2 carbonos e 6 oxigênios, e eu tenho o eteno. Olha só, professora, eteno. Porque ele tem 2 carbonos, mas o tipo de ligação entre esses 2 carbonos é diferente e faz com que, ao invés de ter 6 hidrogênios, ele só precise de 4. Mas aí eu também entro num outro assunto que está relacionado às ligações químicas. As ligações químicas fazem parte do nosso assunto do 9º ano, mas é um pouquinho mais para frente. Nesse momento, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, que eu tenho diversos objetos no meio ambiente, na natureza, no nosso planeta, que são criados a partir do agrupamento dos elementos químicos, que são menos de 120. Cada um desses agrupamentos vai me gerar uma molécula. E os átomos envolvidos, a forma como eles são organizados, são imprescindíveis para que essa substância seja correta. Ou forme um objeto, forme realmente uma substância. A partir do momento que eu tenho um número, uma fórmula, uma molécula, eu não posso alterá-la, senão eu altero a substância como um todo. Se eu sei que são 2 oxigênios e eu coloco mais um, eu formo uma nova substância. Para cada molécula de 2 ou mais elementos químicos, eu vou ter então um arranjo
espacial específico. Bem, sobre como esses elementos químicos são organizados e agrupados, a gente vai vendo com calma. E eu te vejo na nossa próxima aula. Beijo no coração!